Olá pessoal, tomando um café nessa caneca muito interessante, que eu trouxe lá de Diamantina, o Clube da Esquina, integrantes deles junto com o JK. E hoje nós vamos falar sobre Lô Borges, que teve uma sua passagem recente para outra vida, um mineiro, um dos pilares do Clube da Esquina, muito importante na música popular brasileira. E a história dele é interessante, porque ele, quando criança, sua mãe pediu para ele comprar alguma coisa na padaria. Ele, morando no edifício Levi, em Belo Horizonte, ele tinha o hábito de descer pela escada, escorregando, né, pelo corrimão. E ele está percorrendo os andares quando ele começa a ouvir uma música que ele escreve com uma voz assim, maravilhosa, um violão que atraiu muito, e estava com a porta aberta, era Milton Nascimento. E foi assim que ele conheceu Milton Nascimento, e que praticamente, né, a família Borges depois adotou Milton Nascimento e nasceu uma amizade, uma parceria incrível entre Lô Borges e Milton Nascimento. Na gravação do Clube da Esquina número 1, Milton Nascimento chamou, né, o Lô Borges para participar dessa gravação. E o Milton foi pedir ainda para os pais do Lô para poder liberá-lo, para poder ir, porque eles foram para, nessa época, para Niterói, onde o Bituca tinha alugado uma casa na praia de Piratininga. Aliás, é uma praia que eu frequentei muito, uma praia assim linda, de águas maravilhosas. E na época que eu fiz residência médica lá em Niterói, eles ficaram morando nessa casa, todos os integrantes do Clube da Esquina, para fazer o disco. E foi aí que o Lô teve, assim, vamos dizer que a sua maturidade musical. E nessa época o Lô já tinha feito músicas assim, espetaculares, que estão no Clube da Esquina número 1. E são músicas que foram gravadas por Ella Fitzgerald, por Sarah Vaughan, Tom Jobim, Frank Sinatra, além de outros. Quer dizer, são músicas assim que praticamente ficarão para a eternidade. E depois dessa gravação do disco do Clube da Esquina, o Lô Borges foi convidado para fazer um disco pela Odeon mesmo, e que foi o emblemático disco do Tênis, que é um disco muito bonito. Quem não viu, vale a pena procurar. A melodia, é um disco muito bem construído. E eu lembro que na época minha de estudante, a minha esposa Marta dizia que esse disco do Tênis, que eles tinham na casa deles, e tocava tanto naquela época, na vitrola, né, que quase furaram o disco. Então foi um disco que na nossa geração foi muito importante. E Lô diz que esse disco foi concebido uma participação de músicos maravilhosos, que sem eles o disco do Tênis não existiria. Faziam parte, né, desse grupo Beto Guedes, Toninho Horta, Flávio Venturini, Nelson Ângelo, e também teve a participação também do Bituca e do Márcio Borges. E o produtor na época foi o Milton Miranda. Muita gente esquece do produtor, mas Milton Miranda foi uma pessoa assim, muito importante, porque ele abriu as portas da Odeon para vários artistas novos e que tiveram gravações maravilhosas. E depois dessa gravação do disco do Tênis, mas antes de falar disso, só falando da capa, que a capa é muito interessante, que parece 2 tênis surrados lá, é que o Lô conta que ele não tinha uma ideia do que fazia na capa do Tênis, mas depois ele chegou, olhou para o seu pé e viu que as coisas que eram inseparáveis e que ele gostava demais eram seu par de tênis. Então ele tirou o tênis e fez essa capa, e que realmente ficou uma capa assim, emblemática e que marcou muito essa parte, vou dizer, das capas do disco, da criatividade das capas do disco. Passada essa fase, o Lô sumiu um pouco do meio musical. Ele foi vender uns discos no Rio Grande do Sul, depois foi morar com uma comunidade hippie na Bahia, e deu uma sumida, e fez muita falta, segundo Milton Nascimento, porque Milton disse que morria de saudade.
do Lô nessa época, e passado, se não me engano, 3 anos e meio ou 4, daí Lô Borges voltou e começou novamente a sua criatividade musical. E o Lô tinha uma coisa bastante interessante, ele gostava de parcerias novas, então ele com Samuel Rosa, né? Eu assisti um show de Lô Borges e Samuel Rosa no congresso em Belo Horizonte, eles que abriram isso aí, sua parceria com Nando Reis e outras pessoas mais. Então, pessoal, falando um pouquinho de Lô Borges, obrigado e até o nosso próximo Dieta Musical.